Meninas, que canseira pra achar essa luz aqui. Como vocês sabem, a gente tá com o processo de arrumar, pintar a sala, então a gente tá sem espaço pra conversar. Foi um cadinho difícil achar essa luz boa aqui, esse enquadramento, tá tudo aqui, tudo cheio de travesseiro segurando essa câmera aí. Tá um trabalho interessante. Enfim. Meu marido chegou. Então, o Rafa chegou. Não que eu não fale o que eu vou falar agora pra vocês na frente dele, até porque Dona Endorfina é um canal do YouTube público e assiste quem quiser, e ele assiste. Então, é o que eu falo pra vocês. Ele chegou com o almoço e eu tive que ir lá dar início ao almoço de domingo, que eu prezo, que eu cuido, que eu me dedico por amar, cuidar da minha família, dessa família que eu e ele, nós montamos. Prezamos de um bom relacionamento, de uma boa vivência, e o que a gente constrói desde 2011, que nós estamos juntos já há 5 anos. Então, eu parei o vídeo para ir dar atenção a ele, para ver o que a gente ia fazer de almoço, enfim. Enfim, bife à milanesa. Domingo a gente se permite aquela comidinha gostosa de domingo, que não tem que ser baseada em nada natureba, blá, blá, blá. Enfim, a gente se permite e a gente faz. E eu me dedico porque eu sei que ele ama meu bife à milanesa, então vamos lá. Falando em família e parentes e tal, esse vídeo aqui é pra dizer que dos sentimentos que eu tive, que não deu pra terminar no vídeo de quinta-feira passada. E esses sentimentos que eu tive indo na casa onde eu passei minha infância, onde minha mãe mora até hoje. A princípio, a rua já me causa alguns sentimentos. Então, quando eu chego na rua onde eu morava, eu me lembro exatamente que a rua era partida em alto e baixo. A gente morava numa rua ladeira. Quem assiste o Mala Carioca já viu lá a rua, a ladeira e tudo, mas... tinha a rua de cima e a rua de baixo. As crianças da rua de baixo eram mais riquinhas. Enfim, só tinha um videogame, uma bolinha a mais. Todo mundo classe média baixa. E a parte de cima era um pessoal mais pobre. Eu, por exemplo, só fui ter videogame acho que com 10 anos de idade. Só fui acessar a internet com 16 anos de idade. Enfim. E quando essas duas turmas se juntavam, a gente tinha lá as brigas de rua de cima, rua de baixo, pobre, rico. E claro, o foco do bullying, carecuda. Que eu já falei, carecuda. E aí, ok. Tem já essas sensações que me causam estar na rua. Tem as lembranças das pessoas que gostavam de falar de mim pelas costas. Tem olhar para as pessoas que estavam comigo na infância e ver que elas já tiveram filhos e eu não. Não que me penalize por isso, mas o que me cansa acho que um pouco é ver que os filhos estão seguindo os mesmos caminhos dos pais, estão namorando com pessoas de influência na comunidade e que estavam disputando quem tinha um celular melhor. Criança disputar quem tem um celular melhor, não trabalha, não sabe o valor do dinheiro, só sabe o valor de ter. Não entra na minha cabeça esse tipo de vida, esse tipo de pensamento. Eu acho que nunca entrou e é por isso que eu quis tanto sair daquela rua. Um ponto. Quando eu entro naquela casa, eu tenho a minha casa no fundo, a casa que eu morei durante 10 anos solteira, depois que eu saí da casa da minha mãe por conta de umas brigas. Enfim. E a casa da minha mãe que a gente fica. E aí a gente vê aquilo que a gente não queria ver, a gente vê, tem os sentimentos de um quarto que você entra que não te causa uma lembrança muito boa. Eu lembro que eu briguei muito para trocar de quarto, porque lá em casa era eu, meus 2 irmãos, né? Agora eu tenho mais uma irmã, mas enfim, ela nasceu, eu tinha 15 anos. Então, esses 3 crianças brigando por um trocar de quarto da infância. Tem um cinto no armário da minha mãe que quando ela mexe lá... Ó, tô boazinha, tô ótima. Porque couro comia também, então enfim, esse cinto representa muito
Eu tenho todas essas sensações. A música do Senna, por exemplo. O meu pai, ele passava os dias em casa assistindo televisão. Ele não participava muito da nossa infância presente, para não me estender muito, até porque isso é uma coisa que eu ainda estou tratando e eu não tenho muita clareza dos fatos emocionais para mim, é que essa figura paterna, ela estava lá tal qual um móvel para a sala. E eu lembro que esse Ayrton Senna significa que se você quisesse gostar, e é por isso que eu acho que eu gosto tanto de futebol e eu entendo tanto de Fórmula 1, era uma maneira de eu tentar me aproximar dele que de certa forma não deu certo. Eu lembro exatamente do dia da morte do Ayrton Senna. Então a música da vitória que tocou, o tema da vitória que tocou domingo, eu ouvi e eu me lembrei do dia que o Ayrton Senna faleceu, que eu tava lavando a varanda da casa da minha mãe e todo aquele dia ali naquela sala com aquelas pessoas voltou na minha cabeça. Então é uma nostalgia, mas é uma nostalgia boa ou ruim? Quais mais sentimentos isso traz? Para não me estender muito, essa noção de sentir os seus sentimentos e você localizar esses sentimentos faz de você uma pessoa que consegue ter controle da ansiedade, um pouco mais, um pouco menos. Você sabe dosar, você sabe se sentir, se permitir. Eu acho que esse é o ponto principal de eu conseguir passar a vontade e conseguir parar de arrancar cabelo sem remédio e com uma ajuda, claro, porque eu preciso de tratamento psicológico, é por isso que eu bato tanto nessa tecla. E tá ligado que às vezes você tá vivendo de um jeito e que o barco tá indo e você não sabe como parar. A tricotilomania mesmo, muitas pessoas me dizem, eu não consigo parar, eu não sou forte como você, enfim, tá dentro do barco, o barco tá indo e a pessoa tá vivendo de acordo com a vida e não de acordo com o que ela gostaria que tivesse ou determinasse para a vida dela, né, para a vida de você. E talvez eu tivesse ido pro Rio, tivesse voltado angustiada, nervosa, dolorida, tivesse arrancado um monte de cabelo porque eu não sabia como lidar com esses sentimentos que toda essa viagem pro Rio de Janeiro me causou, que eu ia guardar numa caixa, trazer para São Paulo, ia meter a mão na cabeça e arrancar tudo, ia dizer, eu não sei me controlar, eu só tava vendo televisão, eu tava lendo um livro, eu não vi quando aconteceu, então, enfim. Essa explosão de emoções que você não se dá o direito de acessar, acaba causando a tricotilomania. E esse vídeo tá muito longo, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixa comentário, manda e-mail, chama no chat do Facebook, enfim. Como um update aí do dia de terça-feira, que é o nosso dia aqui, eu estou fumando 1 cigarro por dia, que é o que eu consegui diminuir de cigarro, até pra, tirando aos poucos, eu tava fumando 3, 4 cigarros por dia, agora eu fumo 1 cigarro por dia. Como update do peso, vocês podem ver aí, ó. Ih, deu pau. Deu pau. Deu pau na balança. Então, eu não sei se eu mantive o peso ou não aí dessa viagem que eu fiz pro Rio, mas eu saí um pouquinho aí da dieta. E... mas eu tô de volta aí e vou recomeçar tudo e com força de vontade. Consegui não arrancar cabelo lá na casa da minha mãe, era uma coisa que eu geralmente fazia ainda quando ia pra lá. Enfim, esse é o update do meu desafio pra mim. Teve feira, teve um monte de coisa que vai aparecer pra vocês quinta-feira aí no vlog de quinta, que eu já tô editando, então vou ficar por aqui. Força, foco, fé e perceba-se, viu? Um beijo. Força nesse desafio aí, hein? Tchau.